Hallo Leute, wie geht es euch? Alles in Ordnung? Tudo em ordem? O tema da aula de hoje, tá? São os verbos separáveis em alemão. Se vocês nunca ouviram falar sobre eles, isso pode chocar um pouquinho aí no início, mas não se preocupem, tá? Eles têm um funcionamento determinado, então não é tão difícil da gente entender, só que a gente precisa entender isso daqui, aprender isso daqui com atenção, tá? Os verbos separáveis, eles existem em alemão e são muito utilizados, existem muitas formas ali, muitos exemplos de verbos separáveis em alemão, tá? Para quem já ouviu falar sobre esse tema, a aula de hoje vai deixar esse assunto aí um pouquinho mais claro para vocês também, tá? Então vamos lá. Eu trouxe primeiramente aqui um exemplo para vocês de uma frase, tá? Então vamos lá, eu vou ler essa frase com vocês. 15 Uhr kommt der Zug an. A gente já viu ali, né, a preposição para horas, que é às, né, às 15 horas. Kommt der Zug an. A gente tem uma imagem ali. Zug, em alemão, significa trem, tá? E aí a gente tem aqui o kommen no meio, que é um verbo que a gente já viu, né, que é a ideia do vir. Mas a gente tem aquele an lá no final. E isso pode parecer estranho, né? A gente olha assim no primeiro momento e isso parece uma preposição, um artigo da zona. Então, a gente leva em consideração que uma preposição em alemão, por si só, ela nunca vai vir perdida assim ao final, tá? Ela nunca vai aparecer ali sem nada, com ponto final. Então, o importante aqui é associar essa partícula, tá? Esse prefixo que a gente tem ali no final, ao meu verbo, tá? Então, o verbo que a gente tem aqui não é o verbo kommen, não é o verbo vir, tá? É o verbo ankommen, que significa chegar em alemão. Então, aqui a gente tem já um exemplo de verbo separável. O que é o verbo separável? É um verbo que a gente conhece, digamos assim, o kommen, que possui um prefixo na frente, tá? Que no caso aqui é o an. Só que o que acontece numa frase, tá? Esse an, ele se divide, ele vai lá para o final da frase. Então, eu sempre brinco que para a gente entender uma frase em alemão, a gente precisa ali ir até o final da frase, até o último suspiro, né? Para entender o que essa frase realmente significa, tá? Um outro exemplo aqui para vocês. Herr Schneider steigt aus. Frau Peters holt Herr Schneider ab. E aí a gente tem a imagem ali. Herr Schneider, né? Do Sr. Schneider, o Sr. Schneider ali, steigt aus. Mesma coisa aqui, ó. Se a gente olha o aus, ele parece ali, ele é uma preposição também em alemão, né? A gente já viu, kommen aus, mas aqui ele não é uma preposição. Se ele fosse uma preposição, ele estaria aqui acompanhando alguma coisa ao final, e não ele simplesmente com um ponto. Então, aqui a gente associa esse aus com o steigen ali. O verbo aqui é aussteigen. Aussteigen significa desembarcar. Então, nesse caso aqui, o Herr Schneider, ele desembarca, tá? E a Frau Peters, sie holt Herr Schneider ab. Mesma coisa, aquele ab está perdido ali no final? Não, ele faz parte do meu verbo. Aqui o meu verbo é abholen. Abholen significa pegar, buscar, tá? Então, esse abholen ali é em relação à Frau Peters. A Frau Peters busca, né, o Herr Schneider ali na estação, tá? Então, sempre que a gente vê essas coisinhas ali que lembram, sei lá, preposições, né, ou uma sílaba ali ao final perdida, associem sempre ao verbo, porque isso faz parte do verbo e é isso que são os trennbare Verben, que é o que a gente chama em alemão, esses verbos separáveis, tá? Mas vamos com calma, ao final eu explico exatamente como que eles funcionam numa frase, tá? Então, sem pressa aí, tá? Não se preocupem. Peguem o caderno e a caneta, anotem tudo, porque isso aqui é um conteúdo bastante importante, tá? Os verbos separáveis, eles existem inúmeros prefixos que se separam dos verbos e que formam novos verbos. Então, querendo ou não, a língua alemã é rica nesse sentido, né? Eu posso pegar um verbo que eu já conheço, colocar um prefixo específico e aquilo vai se transformar em um outro verbo, com outro sentido, tá? Então, vamos lá para mais um exemplo. 19 Uhr kommen Sie zum Bahnhof zurück und Herr Meier steigt ein. O que eu tenho aqui, ó? Às 19 horas, tá? Kommen Sie zum Bahnhof zurück. Essa é a minha primeira oração. Meu und ali está dando um indício de início da próxima oração. Então, aqui eu tenho o verbo zurückkommen. Zurückkommen.
Zurück, por si só, indica de volta, tá? Ou voltar, ali, a ideia de volta. Com o zurückkommen, é a ideia de vir de volta, de regressar, tá? Então, é um outro exemplo de trennbare Verben que a gente tem aqui, tá? Então, eles vêm, tá? E ali é eles. Por que eu sei que é eles? Porque eu tenho aquela conjugação do kommen ali no plural, né? Sie, eles. Então, é o Herr Schneider e a Frau Peters, né? É os dois. Então, eles vêm, voltam ali, né, para a estação. Und Herr Meier steigt ein. Aqui esse ein também não está perdido ao final, também não é uma preposição, tá? Faz parte ali do verbo einsteigen, que significa embarcar. Então, aqui o Herr Peters embarca, tá? Então, é diferente. Depois eu trago os exemplos ali para vocês. O einsteigen dá a ideia de embarcar. O aussteigen dá a ideia de desembarcar. Então, vejam só, é um prefixo que muda ali na frente, que muda o sentido do meu verbo. Por isso, os trennbare Verben são muito importantes. A gente tem que entender o que eles significam e como eles são usados, porque isso vai afetar o sentido, tá certo? Então, aqui mais um exemplo. Der Zug fährt ab. Mesma coisa, ó, mais um ab que aparece ali. Esse ab está perdido ao final? Não, ele faz parte do meu verbo. O meu verbo aqui é o abfahren. E muda o sentido, ó. Se eu digo fahren, eu quero simplesmente dizer ir, com o meio de transporte. É diferente de eu dizer abfahren, que significa partir, sair, tá? Então, essa partícula vai afetar o sentido ali do meu verbo, vai modificá-lo. Então, muita atenção aí, tá? Sempre que vocês perceberem essa partícula ao final, associem ela junto com o verbo. Procurem ela junto com o verbo, porque isso vai afetar, com certeza, o sentido aí da frase, da tradução que vocês forem encontrar, tá certo? Então, vamos lá. O que são, de fato, os trennbare Verben, né? Esses verbos separáveis. Vou ler aqui para vocês. Verbos separáveis, ou trennbare Verben, são verbos conhecidos, como eu tinha dito. Por exemplo, a gente conhece o kommen, a gente conhece o fahren, tá? Que possuem um acréscimo de um prefixo, normalmente parecido com uma preposição ou um advérbio. Então, tudo aquilo que aparece lá no final, como eu comentei com vocês, perdido ali com ponto final, não é uma preposição. Aquilo faz parte do meu verbo. Então, associem, juntem ali, é quase como se fosse uma tesourinha, né? Associem aquela partícula ali ao verbo, tá? Juntem quando forem procurar, que isso vai fazer mais sentido. Então, aqui eu trouxe o exemplo, ó. Kommen, por si só, é vir. Ich komme aus Camaquã. Eu venho de Camaquã, tá? Então, é a ideia de origem. É diferente ali do verbo ankommen, que possui esse prefixo. Então, o verbo ankommen é essa ideia de chegar, tá? Então, o prefixo vai mudar a ideia desse verbo que a gente já conhece, tá certo? Um outro exemplo, steigen. Steigen, por si só, significa subir. É diferente da ideia do aussteigen, que significa desembarcar. E por isso é que eu divido a minha sílaba também. Eu tenho dois S's ali, não é mesmo? Só que eu sei que a minha sílaba é aus. Então, é aussteigen. Tá? Eu vou dividir dessa forma. Novamente, muda o sentido do meu verbo conhecido ali, que era o steigen. Já não é mais steigen, agora é aussteigen, que é desembarcar, tá bem? Então, a gente vai conhecer muitos verbos separáveis que funcionam dessa maneira. Que eu acrescento ali, pego um verbo conhecido, por exemplo, kommen, e eu posso acrescentar diversos prefixos ali no início que vão mudar o meu sentido, como é o caso do ankommen, chegar, como é o caso do zurückkommen, que é o voltar ali, o vir de volta, tá? Então, atenção aos prefixos, eles mudam o sentido desse verbo, ok? Vamos lá. Trouxe aqui para vocês, isso é muito importante, vocês podem inclusive fazer tabelas assim, anotar essa tabela aqui, porque esses aqui são os principais prefixos ali, os principais prefixos que se separam do verbo, tá? Então, eu trouxe ali o ab, e o exemplo é abfahren, que a gente já viu, que é essa ideia de partir, sair. An, ankommen, chegar. Auf, aufstehen, que é a ideia de levantar ali da cama, né, de manhã. Aufstehen. Aus, aussteigen, desembarcar. Ein, einkaufen, fazer compras, tá? Mitkommen, vir junto, olha só. Mit, enquanto preposição, significa com. Então, aqui é essa ideia de vir com, vir junto, tá?
Então, novamente, ó, é um mit ali na frente do meu kommen que muda o sentido desse verbo. Então, cuidado aqui com esses prefixos, com essas partículas que se separam, tá bem? Vorbereiten, preparar. Vorbereiten, preparar ali comida, enfim, atividade, tá? Vorbereiten. E zurückfahren. Eu sei que aqui não parece um prefixo, né? Um pouquinho mais estranho, ele é um pouquinho maior, mas ele também se separa, tá? Ele é considerado um prefixo, ali uma palavra, digamos assim, que se separa sempre que vier acompanhada de um verbo, tá? Existem outros prefixos. Os verbos separáveis são muito comuns no idioma, então é mais comum a gente ver verbos separáveis do que verbos não separáveis ali, né? Prefixos, digamos assim, separáveis do que os não separáveis. Então, aqui eu só fiz um recorte daqueles que mais aparecem, tá? Mas existem outros também. Então, não se preocupem, vocês vão receber ali no material, enfim, no e-book que for disponibilizado para vocês, né? Alguns outros exemplos de outras partículas que se separam também. Mas essas daqui são as mais usadas, vão ser as que vocês mais vão ver, tá? E se vocês virem alguma coisa que parece uma partícula ali, parece um prefixo, que vocês acham que se separa, procurem no dicionário, tá? Coloquem o verbo ali e vejam na conjugação ali do dicionário se separa ou não, tá? Caso vocês tenham dúvidas com isso. Mas esses prefixos que estão aqui, eles se separam sempre, tá? Não importa com qual verbo eles vierem acompanhados, eles sempre vão se separar, tá bem? E agora eu trouxe aqui a posição na frase. A posição dos trennbare Verben na frase é diferente, então atenção, tá? Numa V-fraga, a gente já viu que numa V-fraga, o meu verbo tem que sempre estar conjugado na segunda posição. Isso não vai mudar aqui. O que vai mudar? A minha partícula ao final, tá? Wann rufst du mich an? Aqui é o verbo anrufen, que é a ideia de ligar, telefonar, tá? Ó, o rufst conjugado está aqui na minha segunda posição, mas a minha partícula, o meu prefixo, obrigatoriamente é ao final, tá? Anotem isso, porque essa informação é muito, muito, muito relevante, muito importante, tá? Uma Aussage. Na afirmação, a gente também tem aquela regra de que o verbo deve ocupar a segunda posição, tá? O verbo conjugado. Então, eu tenho ali, ich rufe dich morgen an. Ich rufe dich morgen an, tá? Rufe está conjugado ali, de acordo com eu, mas ao final, obrigatoriamente, vai vir aquele meu an, tá? É obrigatório que ele apareça lá ao final, ok? Eu não posso colocar aqui nos trennbare Verben essa partícula, esse prefixo junto com o meu verbo conjugado. Por isso, eles são chamados dessa forma também. Eles são chamados de verbos separáveis, porque esse prefixo vai sempre lá para o final, tá? E um terceiro contexto aqui são as Ja-Nein-Fragen, né? Aquelas perguntas de sim ou não. Esse é o único contexto em que o meu verbo conjugado vai ali para o início da minha oração. Só que a minha partícula, o meu prefixo, segue lá ao final. Então, vamos lá. Rufst du mich morgen an? Você me liga amanhã? Rufst du mich morgen an? Ó, novamente, verbo conjugado, aqui sim, obrigatoriamente na primeira posição, já vimos isso, mas a minha partícula, o meu prefixo, está obrigatoriamente lá ao final, ok? Então, importante aí. Então, ali em cima, ó, ali embaixo, como eu coloquei para vocês, partícula sempre ao final da frase. Vocês podem anotar como partícula ou como prefixo, tá? Tanto faz. Na gramática, ali a gente vai trabalhar como prefixo, mas eu falo ali, comento normalmente como partícula também. Essa coisinha que aparece lá ao final. Parece uma preposição, mas não é, tá? Uma preposição nunca vai aparecer sozinha ali, depois ali um ponto, tá? Nunca vai ser assim. Então, quando aparecer algo do tipo que lembre vocês ali de um advérbio, de uma preposição, puxem junto com o verbo, porque com certeza isso vai ser um trennbare Verb, tá? Um verbo separável, ok? Então, vamos lá. Trouxe aqui alguns exemplos, 3 exemplos, tá? De V-Frage, Aussage, afirmação, e Ja-Nein-Frage, a pergunta de sim ou não. Deixei aqui essas informações para vocês. Eu quero que vocês me digam agora como eu faço uma pergunta aí. Pausem o vídeo e tentem fazer. Tentaram? Então, agora a gente vai ver a correção aqui, tá? Wann kaufst du ein? Meu verbo aqui é o verbo einkaufen, né? Mas a gente viu que com uma V-Frage, a V-Frage ocupa a primeira posição, wann. Na segunda posição eu tenho ali o kaufst, tá? Que está conjugado para o du, que é o meu sujeito.
E ao final, obrigatoriamente, eu tenho a minha partícula, que é o ein, tá? Einkaufen é o verbo que significa fazer compras. Então, a pergunta aqui é quando você faz compras, né? Wann kaufst du ein? Quando você faz compras, quando você vai fazer compras, tá? Então, kaufst du ein. Agora, a gente vai ir para uma Aussage, uma afirmação. Tenho 3 informações aqui que eu preciso colocar junto. Ich, tá? Meu sujeito. Einsteigen, que é o verbo embarcar. E in die U-Bahn. U-Bahn significa metrô em alemão, tá? In die U-Bahn. Então, traduzindo, eu quero dizer aqui, eu embarco no metrô. Tentem fazer, pausem o vídeo e construam aqui uma afirmação com esse verbo separável. Tentaram? É muito importante, tá? Vocês têm que praticar em casa, eu passo conhecimento aqui para vocês, mas a prática é que leva à perfeição, né? Eu sempre digo die Übung macht den Meister, né? A prática leva à perfeição, não será diferente aqui com vocês. Então, espero que vocês tenham tentado e a gente vai corrigir juntos agora, tá? Aqui está a minha afirmação. Ich steige in die U-Bahn ein. Meu verbo conjugado na afirmação é sempre na segunda posição. Então, eu tenho aqui ich, eu, meu verbo conjugado, steige, in die U-Bahn, e lá ao final essa minha partícula, esse meu prefixo, ein, tá? Einsteigen, embarcar. Então, eu embarco no metrô, certo? Vamos para o último caso aqui, que é um caso de Ja-Nein-Fragen. Eu só vou dar a dica para vocês que numa Ja-Nein-Frage, e a gente já sabe disso, o meu verbo vai sempre para a primeira posição, tá? O meu verbo conjugado vai para a primeira posição. Então, eu tenho as informações aqui. Aufstehen, que é o verbo levantar, tá? Sie, que aqui escrito com letra maiúscula, atentem-se, é o você, vocês formal, tá? Sempre eu vou colocar com letra maiúscula ali, né? O pronome formal. 8 Uhr, às 8 horas, tá? É uma pergunta. E aí, como que fica? Dessa forma. Stehen Sie 8 Uhr auf? Ó, meu verbo conjugado na primeira posição, porque é uma Ja-Nein-Frage, né? Meu sujeito obrigatoriamente acompanhando o meu verbo ali, meu complemento e lá ao final, novamente, o meu prefixo, tá? Então, em todos esses casos, tanto de pergunta quanto de afirmação, o meu verbo separável vai se separar obrigatoriamente, tá? Então, essa minha partícula, esse meu prefixo, obrigatoriamente vai ir para o final da frase, tá? Por isso eu brinco e a gente tem que esperar até o último suspiro ali da frase para entender o que aquela frase de fato quer dizer, porque um prefixo pode mudar tudo, tá bem? Então, aqui eu quero que vocês treinem muito isso. A gente sempre vai ver os trennbare Verben, tá? Não se preocupem em textos, diálogos, tudo que eu trouxer aqui. O próximo vídeo também é sobre isso, tá? Mas atentem-se que a prática é muito importante. Então, o que eu trouxe aqui, ó? Formular frases com os verbos separáveis. Vocês podem pegar os que a gente viu na aula de hoje, ankommen, einsteigen, aussteigen, podem pegar outros verbos, mas tentem fazer aqueles 3 tipos de frases que a gente viu ali, com V-Frage, né? Com Aussage, afirmação, e com Ja-Nein-Frage. É assim que a gente entende como os verbos separáveis se comportam, tá? Então, é preciso praticar, é importante. Procurem exercícios na internet, eles com certeza vão ajudar também, porque a gente precisa se habituar a isso, né? Aqui é questão de hábito mesmo, porque a gente não tem isso em português. E quando a gente não tem isso em português, que a gente não tem uma referência, isso acaba ficando um pouco mais difícil, um pouco mais penoso, tá? Então, estudem desde já, pratiquem desde já, porque conforme vocês vão vendo outras coisas, isso já vai ficar bem claro aí na cabeça de vocês, tá? Mas a prática é muito importante. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no Deutsch mit Mari. Desejo a vocês bons estudos, tá? É importante estudar, é importante praticar sempre, tá? E conto com vocês no próximo vídeo de alemão da Cultive. Tschüss, tschüss, meine Lieben!